abrirmos a nossa Bíblia do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Nós estaremos lendo a partir do versículo de número 39. Glória a Deus, maravilhoso. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, a partir do versículo de número 39 até o versículo de número 46, que assim nos diz: E, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E, quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Meus queridos, esse texto das Sagradas Escrituras é um texto bem conhecido de todos nós. Mas ontem, eu lendo a minha Bíblia, e um dia desse eu escutei um comentário, o irmão falando, eu achei interessante. Ele falando a respeito da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele disse: Eu e o Pai somos um. Está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um, portanto, Jesus é Deus. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua epístola aos Filipenses, no capítulo de número 2, no versículo 6 e versículo 7, ele fala a respeito de Jesus Cristo. Ele diz que mesmo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ali Paulo afirma que Jesus é Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando estudamos a palavra do Senhor Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 28 e o versículo de número 18, Jesus afirma: É-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Portanto, Jesus é Deus. Aleluia. Jesus detém em suas mãos todo o poder no céu e na terra. E olhando, talvez assim, com uma ótica humana, não havia necessidade de Jesus orar, porque ele detém todo o poder. Para Jesus operar milagres, e muitas vezes Jesus operou milagres sem ter necessidade de orar antes. Mas Jesus, o nosso Salvador, é o maior exemplo de alguém que orava. Mesmo Jesus sendo Deus, ou como em forma corpórea de homem, Filho de Deus, Jesus é
exemplo de oração. Talvez pensasse que não existe a necessidade ou não existia a necessidade de Jesus orar, mas nós vamos ver, quando estudamos a biografia de Jesus, quando estudamos a vida de Jesus, nós vamos ver Jesus orando e orando e orando e orando e orando e orando e orando, mesmo sendo Deus, sendo Filho de Deus. Jesus tinha uma vida de oração. Quando o Senhor Jesus ia se alimentar, Jesus orava. Mas pastor Samuel, por que isso? Porque, meus amados, sabe que tem crente que se esquece de orar? Não sei se a fome é tão grande, mas nós não aprendemos isso com Jesus. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, lá no livro Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que os dois discípulos a caminho de Emaús, ali eles se encontram, junto deles vem uma pessoa e continua a viagem com eles. Era Jesus, eles não sabiam que era Jesus, e ali nós vemos Jesus fazer a maior pregação sobre a sua vida, sobre o plano da salvação, e chegar em Emaús. E a Bíblia diz, Lucas que escreveu esse texto, diz que Jesus fez como ir adiante, e eles não conheceram que era Jesus, e eles disseram, fica conosco. Mas a palavra do seu Deus diz, Lucas capítulo de número 24, no versículo de número 29 e o versículo 30, eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. E Jesus entrou para ficar com eles. Versículo 30 diz, e aconteceu que, estando Jesus com eles à mesa, Jesus tomou o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Jesus, irmãos, antes de se alimentar, Jesus orava, agradecia pela alimentação. E tem alguns amados que são tão ingratos a Deus, né? Quando senta à mesa, até murmura. É uma pena que nós não temos muitos adolescentes aqui hoje, né? Adolescente aqui, mas isso de novo. De novo, é para dar graças a Deus. Foi Deus quem lhe deu esse alimento, é Deus que lhe deu o apetite. Aprender com Jesus Cristo a ser agradecido pela alimentação. Jesus, amado, ele orava para se alimentar. E tem uma coisa, amados, eu não sei se Jesus ia em restaurante. Jesus ia em restaurante? Porque tem crente que quando chega no restaurante ele não ora mais não. Não, meu querido, dá no restaurante é para você orar. Você tem que ser luz no meio das trevas. É lá que você tem que agradecer pela alimentação, provar que você é crente e é agradecido ao Senhor nosso Deus. Você não precisa levantar sua voz em voz alta para todo o restaurante ouvir, não. Mas ali você agradeça pela alimentação que Deus está dando. Mas você vai lá na empresa, precisa orar no refeitório da empresa? Precisa, demore lá no refeitório da empresa. Quantos seus amigos de trabalho estão ali olhando para ver se você vai ser agradecido pelo pão que Deus está colocando na sua mesa. Jesus nos deixa o exemplo de orarmos, até pelas mínimas coisas, como a alimentação. Mas Jesus, amados, ele orava também quando ele tinha que tomar uma decisão. Quando lemos a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus ele foi escolher os seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus, ele passou, amados, a noite em oração. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 6, e no versículo de número 12 e o versículo de número 13, aleluia. A Bíblia diz que aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar,
E preste atenção, e passou a noite em oração a Deus. Jesus passou a noite em vigília, amados. Vigília, a noite orando. Quando foi a última vigília que o irmão ou a irmã participou? Se já participou de alguma? Jesus, ele tinha que fazer uma escolha importante no dia seguinte. Porém, antes de fazer aquela escolha, Jesus passou a noite orando, a noite em vigília, pedindo com certeza a Deus a direção para fazer a escolha acertada. E quantas das vezes, meus amados, nós tomamos decisões, quantas das vezes nós escolhemos algo sem sequer consultar ao Senhor nosso Deus, sem perguntar para Ele: Senhor, é esta a tua vontade para a minha vida? Senhor, é esta a escolha certa que eu devo fazer? Será que é este o caminho que o Senhor quer que eu tome para a minha vida? Meus amados, Jesus, para escolher os seus discípulos, Jesus passou a noite toda em oração. Outras vezes nós tomamos uma iniciativa para fazer um negócio, e fazemos um negócio, e lá na frente a coisa não dá certo. Mas por quê? Porque ele não perguntou para o Senhor Deus se era essa a vontade dele. Isaías capítulo 55, versículo 8, versículo 9, o Senhor Deus diz assim: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Importa nós conhecermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes, nós queremos tanto que dizemos: Jesus, eu quero uma casa, mas eu quero aquela ali. Mas será que é aquela ali que Jesus quer dar? Jesus, eu quero entrar na empresa, Jesus, mas eu quero entrar naquela empresa. Será que Jesus te quer naquela empresa? Nós aprendemos com o Senhor Jesus aqui. Jesus disse: olha, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. Nós temos que aprender a orar e ser submisso à vontade do Senhor nosso Deus. Existe um movimento religioso por aí que diz que os crentes têm que determinar. Você tem que determinar, porque Deus tem que te abençoar. Deus não tem nada, irmão. É pela misericórdia dele que nós estamos vivos, pela misericórdia dele que nós estamos aqui. Nós temos que nos submeter à vontade de Deus Pai. Jesus, que é Deus, Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. Jesus passou a noite toda orando para fazer a escolha. Meu Deus, para escolher os seus companheiros, escolher aqueles que o seguiriam. Jesus é exemplo, meus amados, de oração. Quando o Senhor Jesus foi fazer a multiplicação dos pães. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14, que é um texto bem conhecido, quando Jesus pega em suas mãos aqueles 5 pães e os 2 peixinhos, e ali ele tinha aquele alimento para alimentar uma multidão. Mas a Bíblia diz, no capítulo 14 de Mateus, e no versículo de número 19, Jesus disse: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E nós conhecemos esse texto. A Bíblia diz que todos foram alimentados e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Para fazer a multiplicação, Jesus também
orou. Jesus também buscou do Pai a direção. Como assim, irmão Samuel? Irmãos, lá fora, no mundo, está acontecendo uma crise econômica, mas eu tenho dito, lá no céu não tem crise. Lá no céu não tem crise. Não, é só pedir ao Pai, é só pedir, porque Ele continua multiplicando. No celeiro de Deus não existe crise, meu querido irmão. No celeiro de Deus ali tem, e tem em abundância. Basta pedir ao Pai. Jesus estava ali diante de uma missão. Com 5 pães ele tinha que alimentar uma multidão. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele pegou aquilo ali, ele ergueu os olhos ao céu, orou ao Pai e abençoou e começou a repartir. E quando ele repartia aos discípulos, os discípulos repartiam a multidão. E a multidão ia comendo, e o pão ia multiplicando, o pão ia aumentando. E o interessante, meus amados, que o pão aumentava na mão dos discípulos. Jesus dava na mão dos discípulos, os discípulos davam para a multidão, porque Jesus havia dito para os discípulos: dai-lhe vós de comer. Então o milagre ia acontecer na mão dos discípulos. Meu querido irmão, o milagre acontece na tua mão também. O milagre acontece na tua mão também. Basta tão somente se colocar na posição de Senhor Jesus Cristo. A crise, meus amados, está lá fora. Alguns não compreendem. Como é que pode? Eu ganho o mesmo salário que o meu companheiro, esse crente. O meu salário não dá para nada. Na metade do mês meu salário já acabou. Mas o crente está aí. Ele está aí bem vestidinho, está alegre, está contente. Ele tem uma família. Na casa dele não falta nada. Ele ainda vai cantando. O que é isso? É a bênção de Deus, meu querido. O nosso Deus é aquele que multiplica. É aquele que multiplica. Ele multiplica. Se você estiver debaixo da unção do seu Deus, Ele vai multiplicar e não vai deixar faltar nada não. Ele continua multiplicando. Mas ore. Quando receber o seu salário, ore. Jesus, olha, o Senhor conhece as necessidades. Devolva o que é dele. E o irmão vai ver o milagre acontecer. As pessoas não compreendem. Eu ganho o mesmo salário que esse homem, eu ganho o mesmo salário que essa mulher, e por que é que o meu salário não dá? Porque falta a bênção de Deus na vida. Meu querido irmão, nós temos a bênção da multiplicação na nossa vida. Jesus, amados, ele orava para fazer a multiplicação daquilo que ele tinha em suas mãos. Mas a Bíblia Sagrada nos conta, meus amados, que uma certa vez os discípulos estavam com Jesus, é no capítulo 14 mesmo. Jesus manda os discípulos passar para o outro lado da banda do mar. Jesus fica em terra, despede a multidão, e o texto diz que Jesus sobe para o monte para orar. É no capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, ele escreveu Mateus, no versículo de número 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ele ali só. Quando foi que você ficou à parte com Deus orando? Só você e Deus. Só o Senhor e Deus. Só o irmão e Deus. Só a irmã e Deus. Quando foi que o irmão, a irmã, teve ali um particular, uma conversa, um diálogo particular com o Senhor nosso Deus? E Jesus nos ensinou. No Sermão do Monte, ele disse: olha, quando você for orar, entra no teu quarto, entra no teu aposento, fecha a porta e ali ora a Deus. Ora, ele nos ensinou. Quando foi o teu último particular com Deus? Quando foi a última vez que o irmão, a irmã, você, meu jovem, ficou ali sozinho com Deus? Sozinha com Deus. A Bíblia diz que ele estava ali só, conversando
com o Pai, orando. Mateus disse que era à tarde. Jesus subiu ao monte para orar. Meus amados, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Dias muito difíceis. O inimigo, ele não brinca de ser cão. O pastor presidente diz, parece que o diabo está endemoniado. O inimigo, meus amados, ele está tentando. A Bíblia diz que está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E tem alguns, meus amados, que não tem mais uma vida de oração. Tem alguns que, tal qual os discípulos, não conseguem ficar uma hora orando, conversando com o Pai. Irmão Samuel, uma hora não é muito tempo. Não. Você fica mais tempo lá no WhatsApp. Você fica mais tempo lá no Facebook. Você fica mais tempo diante da televisão. Quando você vê passaram 2, 3 horas, você não consegue ficar uma vigília orando com o Senhor Jesus, não consegue ficar orando na madrugada com Jesus, mas fica ali no Facebook, fica no WhatsApp, horas a fio, às vezes vira a noite diante do computador, mas para conversar com Deus não fica sequer. Meu Deus. Jesus, meus amados, é um exemplo. Jesus, ele se retirava, ele mandou seus discípulos e disse: eu preciso ter um particular com o Pai. Existem momentos que nós temos que ter um particular com o Pai. Lá no seu aposento, o irmão tem o seu lugarzinho do particular com o Pai. Aí mantém lá na sua casa um lugarzinho do seu particular com o Pai. Eu tenho dito aqui, meus amados, quantas vezes foi que o seu filho, a sua filha, lhe pegou no particular com Deus, orando? Quando foi a última vez que o seu filho, a sua filha, lhe pegou ali no particular com o Pai, orando? Eu conheço um pastor que, quando ele se retirava ali para o seu cantinho para orar, podia tocar o telefone, podia ser quem fosse, quem atendisse. Agora ele não atende ninguém. Agora ele está muito ocupado. Ele está no particular com Deus, conversando com Deus, tendo um particular com Deus. Jesus, a Bíblia diz aqui que Jesus, ele foi orar à parte. Estava ali ele só e Deus. Glória a Deus. Dialogando, conversando. Coisa boa, meus amados, é conversar com um amigo nosso. E Jesus, o nosso Deus, é o nosso melhor amigo. Coisas que às vezes nós não podemos contar para a esposa, mas você conta para Jesus. Tem um livro que diz: dício a Cristo. Conta para ele, não coloca no WhatsApp não coloca no Facebook não vai perguntar para o amigo lá de fora não, conta para o melhor amigo chamado Jesus Cristo. O hino diz: dício a Cristo, dício a Cristo, ele é o nosso Salvador. Nós temos um exemplo da irmã Ana, aquela que vivia atribulada por Penina, ela que vivia ali, a outra vivia ali irritando, mas ela não murmurava não, ela foi aos pés do seu Deus e contou para ele toda a sua angústia, e Deus ouviu a oração da sua serva, e Deus concedeu o desejo do seu coração. Olha, e não precisa gritar não, viu? Não precisa gritar não. Nosso Deus não é surdo não. Ele ouviu o clamor de Ana e o sacerdote nem ouviu. As palavras de Ana não foram audíveis ao ouvido do sacerdote, mas chegou até o coração do Senhor nosso Deus. A oração, meus amados, é um momento que nós temos de intimidade com o Senhor nosso Deus, um particular com o Senhor nosso Deus. E tem um hino aí que diz que de madrugada a fila é menor, né?
A Bíblia diz: olha, se o seu Deus disse me procurar de madrugada, vai me encontrar. Jesus está ali, te aguardando. Eu tenho dito aqui, muitas das vezes acontece um barulho na garagem, acontece uma criança chora, e o irmão levanta, a irmã levanta, vai lá, a criança está dormindo sossegada. Mas o que foi? Foi o Espírito Santo que te chamou para orar. Quando acordou um barulho lá na vizinha, um barulho na rua, não olha lá, não tem nada. Foi o Espírito Santo que te despertou para orar. É o Pai com saudade de conversar contigo. É o Pai com saudade de ouvir a tua voz. É o Pai que quer te dizer: meu filho, minha filha, o caminho é este. É Ele que dá a direção, a orientação para a nossa vida, mostrar qual é a vontade dEle para com a nossa vida. Meus amados, Jesus, Ele ficava em particular com o Pai. Todos nós conhecemos esse texto. A Bíblia Sagrada diz que os discípulos estavam lá em alto mar. A quarta vigília da noite. Que horas é a quarta vigília da noite, irmãos? Aproximadamente entre 3 horas da manhã, em 6 horas da manhã. É a quarta vigília da noite. Os discípulos estavam lá remando e Jesus continuava orando. Jesus continuava no particular com Deus. Lá no mar, os seus discípulos estavam passando por uma dificuldade. A tempestade era grande, o vento era forte, mas Jesus encaminhando sobre a tempestade, Jesus encaminhando sobre o mar. Quer vencer a tempestade? Quer passar por cima dos teus problemas? Passe um momento em oração. Tenha um particular com o Senhor nosso Deus. Jesus pôde caminhar por sobre a tempestade porque ele tinha tido um particular com Deus. Meus amados, Jesus começou a orar à tarde. Foi à tarde e a quarta vigília da noite. Já na madrugada, amanhecendo o dia, Jesus continuava orando. Sabe por que às vezes nós não vencemos as lutas? Sabe por que às vezes nós não vencemos as tempestades? É porque está faltando oração, está faltando comunhão, está faltando particular com Deus. Ele quer me fazer caminhar por sobre as ondas, tal qual ele fez com Pedro. Pedro disse: és tu mesmo que está aqui, então me faça me caminhar sobre as ondas. Jesus disse: vem. Meu irmão, Jesus estava tão cheio de poder, não só ele caminhou sobre as ondas, mas fez Pedro caminhar por sobre as ondas. Jesus quer te dar vitória, Jesus quer te dar vitória, Jesus quer te dar vitória, Jesus quer te fazer caminhar por sobre a tempestade. Mas para isso, precisa ter um particular com Ele. Precisa ter um particular com Ele em oração. Mas não é oração de caçador, não. Oração de caçador é aquele que bate o joelho no chão e já levanta rapidinho. Põe o joelho no chão, começa com o joelho, depois você vai se dobrando, e se precisar coloca o seu rosto no pó. Vai estar conversando com o autor da vida, o Salvador, aquele que cuida, aquele que zela por cada um de nós. Jesus passava horas conversando com o Pai. Mas é muito bom conversar com um amigo. Não é verdade, João? Como é bom conversar com um amigo. E não existe um amigo melhor que o Senhor nosso Deus. Abraão, meus amados, foi um privilegiado. E a Deus nós começamos nossa classe escola bíblica. Foi, pastor Marcos? Abraão foi um privilegiado, chamado amigo de Deus. Que privilégio teve o patriarca Abraão, amigo do Senhor nosso Deus. Mas, meus amados, eu preciso ir para o término. Mas Jesus, amados, ele orava também quando ele precisava que o céu se abrisse. Ele, quando precisava que o céu se abrisse, Jesus orava também. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, no Evangelho de Lucas, no capítulo número 3, quando Jesus entrou na água e foi batizado, quando ele saiu, a Bíblia diz que Jesus orando, Lucas capítulo 3, versículo número 21, e aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu.
Orando ele, o céu se abriu. Está precisando que o céu se abra? O segredo está aqui. Jesus está o segredo. Vai orar. Vai orar. Vai buscar a presença do Pai. Vai ter aí um momento a só com o Pai. Tem ali alguns minutos em oração com o Pai. Quando Jesus orou, o céu se abriu. E meu amado irmão, quando o céu se abre, as bênçãos de Deus descem sobre a nossa vida. Exemplo de oração. Mas, meus queridos, Jesus, ele disse: eu e o Pai somos um. Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas Jesus, ele tinha momentos de oração. Jesus foi para o deserto e passou quantos dias, irmãos? 40 dias em jejum e oração. Glória a Deus, aleluia. 40 dias. E tem crente que não consegue ficar 40 minutos orando. Não consegue ficar 40 minutos conversando com o Pai. Mas essa noite nós aprendemos aqui com Jesus. Quer ter vitória na tua vida? Momento de oração. Quer ter vitória para a tua família? Momento de oração. Quer ter vitória no teu casamento? Chama o teu cônjuge para orar junto contigo. Chama o teu marido para orar junto com a senhora. Chama a tua esposa para orar junto com o senhor. Momento de oração. Quer vitória para a família? Ponha toda a sua família na sala e ali busca a presença do Pai. Oh, meus amados, está faltando mais oração. Está faltando oração. Nós não temos mais vitórias porque está faltando oração. Os crentes parecem que não tem mais tempo para orar. Tem tempo para tudo, menos para a oração. É para o computador, é para o WhatsApp, é para a televisão e por aí vai. Mas para ter um momento em particular com Deus, parece que não tem mais nada. No texto que nós lemos, capítulo de número 22 do Evangelho de Lucas, nós vemos ali Jesus. A Bíblia diz que ele saiu. Interessante. Lucas diz que Jesus, ele saiu como costumava. Jesus tinha o costume de orar. 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 Se fosse nos dias de hoje, Jesus chegava um pouco mais cedo na igreja para orar. Porque ele costumava orar. Fazia parte do dia a dia do Senhor Jesus Cristo, momentos de oração. Fazia parte da rotina de Jesus orar. Ah, por que está falando isso, Samuel? Você tem o costume de orar? Eu vou perguntar de novo. O irmão tem o costume de orar. Sabe o que é costume, irmão? É aquilo que é o hábito. É aquilo que é a nossa rotina. É aquilo que acontece todos os dias na nossa vida. O irmão tem o costume de orar. Jesus, ele costumava orar. Interessante, amados, me chama a atenção. Lucas diz que Jesus saiu para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. Os discípulos sabiam que Jesus ia orar. Eles conheciam Jesus. Interessante, amados. E eles foram com Jesus. Eles foram com Jesus para a oração. E alguns, na hora da oração, arranja tanta desculpa. Eu vou lá conversar com o irmão da secretaria. Eu preciso resolver um problema. Não? Tem uns que vão fazer negócio. Não, aquele momento é para a oração. Jesus foi orar e os discípulos seguiram ao Senhor Jesus. Meu querido irmão, a Bíblia diz que essa casa será chamada casa de oração. Quando o irmão vem aqui, não vem com outro propósito, senão adorar ao Senhor nosso Deus. Essa casa é chamada casa de oração. Aqui é local de orar, buscar a presença de Deus Pai. Voltamos aqui, meus amados. Interessante, amados. Eu achei interessante. Jesus sabia
o que haveria de acontecer. Jesus já estava prevendo que estava chegando o momento de ele ser preso, de ele ser crucificado. Sabe o que Jesus fez? Foi orar. Vem momento de luta, vai orar. Vem momento de tribulação, vai orar. Vem se aproximando das trevas, vai orar. Busca Deus em oração. Jesus foi orar. Ele sabia que estava chegando ali um momento, e ele chamou os seus discípulos e disse para ele, o conselho de Jesus, capítulo 22, versículo 40. E quando chegou àquele lugar, Jesus disse para os discípulos, o quê? Orai. Orai. Mas por quê? Para que não entreis em tentação. Jesus sabia a prova que ele ia passar. Tudo aquilo que Jesus havia dito para os seus discípulos, olha, eu vou ser preso, eu vou me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus sabia que estava próximo daquela prova, e ele orientou os seus discípulos, olha, vocês têm que orar também. A prova vai ser grande, vai orar também. A prova vai ser grande, vocês vão orar também. Ore para que não entre em tentação. Quando eu for preso, quando eu for crucificado, quando me matarem, vocês têm que orar para não entrar em tentação. A prova vem, meu irmão, mas você tem que orar. Orai para que não entreis em tentação. Jesus é o exemplo de oração. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos diz aqui, e não dá tempo para nós falarmos, nós ainda temos um trabalho a ser realizado nesta noite aqui, que Jesus deixou os seus discípulos ali, à parte. Mas eu preciso falar que o Espírito Santo está mandando falar, viu, Lucas? Versículo 41. E apartou-se Jesus dos seus discípulos, um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, irmão. Joelho, irmão. Oração é de joelho, irmão. Oração é de joelho, companheiro. Ao menos se tem um problema de saúde, e Jesus sabe. Caso contrário, eu já disse aqui, comece com o joelho, comece de joelho, e se precisar coloque o seu rosto no pó. A Bíblia diz que Jesus se colocou de joelho, e ali Jesus fez a oração. A Bíblia diz que a agonia de Jesus foi tão grande naquela oração, que ele suou gotas de sangue. Aleluia! E Jesus se levanta e vai até onde deixou os seus companheiros. Aleluia! Jesus tinha os companheiros de oração. Aleluia! Você tem companheiro de oração? Ou só tem companheiro, amigo lá no WhatsApp? Só tem amigo lá no Facebook? Você só é amigo lá para entrar no WhatsApp e no Facebook? Na oração, não sou mais seu amigo, não. Eu estou fora. Não. Jesus tinha os companheiros de oração. É bem verdade que quando Jesus chegou, eles estavam tudo dormindo. Mas ele diz, Lucas diz que eles estavam dormindo, irmão, de tristeza. De tristeza. E Jesus disse, olha, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Meus amados, a oração é o fôlego da alma. Oração é o fôlego da alma. Quanto tempo o irmão ou a irmã consegue ficar sem respirar? Assim a tua alma precisa de oração. Crente que ora, irmão, passa pela prova, mas chega do outro lado e canta o hino da vitória. Não tem prova que faça um crente que ora desanimar. Não. Quando ele não dá para passar de pé, o pastor presidente nos ensina, passa de joelho. Não dá para passar de pé, mas passa de joelho na presença de Deus, em oração. O conselho de Jesus foi: vamos orar, vigiar e orar. O conselho de Jesus está em Lucas capítulo 18. O dever de orar sempre e nunca
desfalecer. Crente que ora é crente que é possuidor da vitória. Amém? Vamos tocar em pé. Em